A mulher que vendia bilhetes de loteria chorou em frente ao portão da escola. Um aluno a puxou para dentro e fez algo que ninguém esperava. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O sinal do fim das aulas acabará de soar, e o portão da escola Santa Clara se abriu amplamente. Uma enxurrada de alunos com casacos de uniforme cinza azulados saiu como um riacho impetuoso, rindo, tagarelando, transbordando de energia. Em um canto escondido da calçada, uma senhora idosa se encolhia sentada no chão, as costas curvadas, a cabeça quase encostando nos joelhos. Em uma mão segurava um maço de bilhetes de loteria, ou na outra, agarrava com força uma sacola plástica velha. Ei, olha aquilo! Exclamou uma voz feminina no meio de um grupo de alunas que gravavam um vídeo para o TikTok. O cabelo tingido de loiro, os olhos contornados com delineador pesado, a voz afetada. A garota se chamava Natália. Vamos fingir que deixamos cair dinheiro e gravar a cara dela. Legenda, um pobre, mas gananciosa. Meu Deus, Natália, que maldade! Exclamou outra menina, rindo alto. Cala a boca, deixa eu atuar. Disse Natália, jogando propositalmente uma nota de R$ 60 no chão, bem na frente da senhora. A idosa se sobressaltou e levantou o rosto. É o meu dinheiro. A senhora pegou, não foi? Alguns alunos pararam e olharam para a cena. A mulher gaguejou, não, e eu não peguei, e não vi nada. A senhora se abaixou para pegar e agora está negando. Gritou Natália, recuando dramaticamente. Imediatamente, o segurança da escola, o Sr. Vicente, saiu correndo do portão, o rosto vermelho. O que está acontecendo aqui? Ela pegou o dinheiro de uma aluna. Declarou Natália com firmeza, a expressão impassível. Eu não fiz nada, e disse a senhora, tremendo. Ela revirou a sacola e tirou de dentro um pedaço de papel amassado, um certificado mostrando que vendia bilhetes de loteria. De novo a senhora? Vicente arrancou o papel, deu uma olhada rápida e o amassou, jogando no chão. A senhora está fingindo ser pedinte e causando transtornos na segurança escolar. Já avisamos, é proibido aglomerar, é proibido vender coisas em frente ao portão. Vai embora, vai logo. Eu já fui parte dessa escola, e murmurou a senhora, como se falasse consigo mesma. O quê? Vicente resmungou. Ah, faça-me o favor, não inventa história. A multidão de estudantes foi diminuindo. Ninguém voltou para ajudar. Algumas crianças olharam de lado, mas apressaram o passo. Uma mulher de meia-idade, mãe de aluna, lançou um olhar à velha e disse para a filha, anda logo, não chega perto desse tipo de gente. O vento soprou de novo, assoviando como o suspiro da própria rua. Dona Isabela abaixou a cabeça, apertando a sacola plástica rasgada. Sua cabeça doía, a memória em pedaços, mas uma coisa permanecia intacta, uma antiga prova de matemática de um aluno protegida na sacola plástica, agora amassada pelo tempo. Um pouco depois, quando os estudantes já haviam quase todos ido embora, um menino parou, olhando para ela em silêncio. Era Gabriel, aluno do 9º ano, magro, com olhos serenos e profundos. A senhora, está bem? Gabriel se agachou, perguntando em voz baixa. Ela não respondeu. Os lábios estavam arroxeados, as mãos tremiam. Gabriel ficou alarmado. Senhora, a senhora não está bem, e vou levar a senhora para a enfermaria, tá bom? Sem esperar por uma resposta, o menino correu. Dona Isabela foi amparada até a sala de enfermagem, localizada num dos prédios anexos da escola. Qual o nome da senhora? Gabriel perguntou enquanto a cobria com um lençol. Isabela. Isabela Ribeiro. Eu costumava resolver problemas de matemática com os alunos, e bem aqui nesse lugar. Sério? Gabriel arregalou os olhos. A enfermeira da escola Clara apareceu, visivelmente desconcertada ao ver a senhora. Quem deixou ela entrar? Fui eu, e eu só queria ajudar. Ela estava quase desmaiando. Disse Gabriel, envergonhado. Isso é uma violação grave das regras. Vamos ter que comunicar à supervisão. Pouco tempo depois, o Sr. Francisco, supervisor geral, entrou na sala, seguido por 2 seguranças.
Ninguém olhou para a senhora como uma pessoa. Olhavam para ela como uma ameaça, um risco de escândalo. Quem é a senhora? Francisco perguntou secamente. Quem autorizou sua entrada no campus? Eu, e fiquei tonta, e esse menino me ajudou. Gabriel. A voz dele se elevou. Você sabe que isso é trazer um estranho para dentro da escola. Mas ela disse que já foi professora aqui. Um dos seguranças riu com desprezo. Ela é aquela que foi expulsa da educação por fraude na correção de provas. Tem ata, tem dossiê. Não se deixe enganar. Gabriel virou-se para ela, confuso. É verdade isso, senhora? Dona Isabela não respondeu. Seus olhos estavam turvos. Seus lábios se moveram, e ela sussurrou, só queria ir me sentar uma vez mais e diante do lugar onde estão minhas memórias. Já chega. Francisco fez um gesto com a mão. Tirem-na do campus. Anotem no livro de ocorrências, reincidência de invasão por pessoa em situação de rua. Esperem um pouco. Gabriel insistiu. Podemos checar o nome dela nos registros antigos de professores. Francisco interrompeu, esse nome foi riscado dos arquivos. Esse passado está enterrado. Você entende isso? O menino ficou em silêncio. Os dois seguranças seguraram os braços da senhora Isabela e a ajudaram a se levantar. Ela não reagiu. Seu rosto parecia uma estátua. Ao sair, ela apenas murmurou uma frase, como se falasse com o vento, e já me chamaram de a professora da luz. Agora sou só uma sombra diante do portão. O portão de ferro se fechou atrás dela. O som ecoou como o prego final no caixão do nome de uma mulher que um dia estivera sobre um púlpito. Gabriel voltou para casa naquela noite com a mente em turbulência. O jantar foi silencioso. Seu pai, Sr. André, era engenheiro civil, homem de poucas palavras. Sua mãe, Dona Sônia, dava aulas de francês em uma escola particular. Quando Gabriel mencionou o nome de Dona Isabela, o clima à mesa ficou pesado. Você conversou com ela? Perguntou a mãe. Sim. Ela disse que já deu aula na minha escola. Que foi demitida injustamente. O Sr. André largou a colher. Esse caso teve muita polêmica. Não se envolva nisso, Gabriel. Mas se ela tiver sido acusada injustamente? Gabriel. A voz da mãe ficou firme. Há coisas que você ainda não entende. Mas eu não posso simplesmente ignorar. O pai suspirou. Você ainda é jovem. Não complique. Eles devem ter seus motivos. Gabriel apertou os punhos. Dentro dele, algo começava a se acender. Um sentimento de impotência, forçado a engolir. Mas ele não se conformava. Na manhã seguinte, no pátio da escola, os alunos estavam reunidos em pequenos grupos diante do quadro de avisos. Alguém havia colado um novo comunicado. A direção alerta, recentemente, uma pessoa tem se passado por ex-professora, abordando alunos e causando confusão e risco à segurança escolar. Pais e alunos devem ficar atentos, evitando contato com indivíduos suspeitos. Se avistar, informe imediatamente a segurança. Gabriel leu aquelas palavras e sentiu um arrepio na espinha. Virou-se para seu melhor amigo Paulo e sussurrou, ela não fez nada de errado. Por que estão dizendo isso? Paulo olhou em volta e murmurou, Gabriel, para com isso. Se descobrirem que você está metido nisso, vai dar problema. Mas... aquela tal de Natália disse para minha amiga que a senhora era maluca de verdade. Que já gritou na frente de todo o conselho escolar. Dizem que tem vídeo disso. Gabriel franziu a testa. Vídeo mesmo? Dizem que sim. Mas já tiraram da internet faz tempo. Os documentos também. Limparam tudo. Naquela aula, Gabriel ficou em silêncio, olhando pela janela. Para o canto da cerca onde Dona Isabela costumava ficar. Vazio. Gelado. Naquele mesmo fim de tarde, Gabriel ficou na escola até mais tarde.
Quando todos já tinham ido embora, ele se esgueirou até a biblioteca e foi até o arquivo antigo. A bibliotecária idosa Dona Teresa estranhou ao vê-lo. "O que faz aqui a essa hora, meu filho?" "Quero ver os arquivos dos antigos professores e da senhora Isabela Ribeiro." Dona Teresa balançou a cabeça. "Não tem mais nada, meu filho. Já apagaram o nome dela do sistema. Até a folha de pagamento antiga foi riscada com tinta vermelha." "Mas, por quê?" "É melhor você ir embora. Há coisas que ninguém quer reviver." Ela foi uma ótima professora, mas depois, e Dona Teresa hesitou. Gabriel não desistiu. Continuou remexendo na caixa de arquivos antigos e então sob uma pilha de papéis apodrecidos encontrou um conjunto de provas originais daquele ano. As folhas estavam amareladas, com a caligrafia rabiscada e modificada. Uma das provas tinha uma rasura estranha. Havia algo errado. Seu coração disparou. Imediatamente, ele guardou uma cópia na mochila. Dentro de si, formava-se uma decisão firme e se ninguém queria escutar, ele os obrigaria a enxergar. Mesmo sabendo que o preço poderia não ser pequeno. Poucos sabiam que, 15 anos antes, a temporada de provas finais daquele ano na Escola Santa Clara aconteceu sob o calor sufocante de São Paulo. Isabela Ribeiro, professora de matemática da turma do último ano, entrou às pressas na sala da direção com o rosto pálido. "Professor Edson, preciso relatar com urgência uma intervenção irregular nas notas da turma do terceiro ano A", disse Isabela, estendendo um maço de provas com um olhar apreensivo. O diretor Edson Oliveira, um homem de mais de 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás, sentado numa cadeira de couro atrás da mesa, não demonstrou nada além de um sorriso vago. "O que exatamente a senhora está insinuando, professora Isabela?" "Detectei que a prova do aluno Guilherme, filho do deputado Barros, apresenta discrepância entre o original e a versão arquivada no sistema. A caligrafia foi alterada. Ele não foi quem fez isso, e ninguém além da direção tem acesso às provas." Edson permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois suspirou de forma tão suave que causava arrepios. "Professora Isabela, a senhora tem consciência do que está dizendo?" "Tenho plena consciência." A voz de Isabela tremia. "Isso é grave. Tenho a obrigação de reportar." Edson pegou o telefone interno. "Chame a senhora Laura à minha sala." "Imediatamente." 10 minutos depois, Laura Viana, coordenadora pedagógica, entrou, os olhos cheios de preocupação ao ver Isabela. "A professora Isabela está acusando fraude na prova de um aluno. Você foi responsável por recolher as provas originais naquele dia. Quero saber, foi ela quem permaneceu com as provas até o arquivamento?" Laura olhou para Isabela um breve olhar de pânico e então baixou a cabeça. "Sim, foi ela quem ficou com as provas antes de serem levadas para o arquivo." Isabela recuou. "Laura, não, você sabe que eu não fiz isso." Edson sorriu levemente, como se tudo estivesse finalmente em seu devido lugar. "Obrigado. Você pode sair." Quando a porta se fechou, Edson olhou para Isabela como um gato observando o rato prestes a morrer. "Isabela, acho que é melhor a senhora parar por aqui. Isso não vai beneficiar ninguém. A senhora tem uma filha pequena, não é?" 3 dias depois, uma reunião sigilosa foi organizada. Sem anúncio oficial. Sem investigação interna. Sem advogado. Apenas uma ata com 3 assinaturas forçadas, a do diretor Edson, a da coordenadora Laura e a de um inspetor chamado Roberto. A professora Isabela Ribeiro violou a ética profissional adulterando notas de provas com fins pessoais, causando grave dano à reputação da escola. Medida disciplinar, demissão imediata e recomendação para cessar todos os direitos trabalhistas a partir de 20 de junho. Isabela saiu da sala com o papel da decisão na mão, os olhos ardendo. Ninguém a esperava. Ninguém a questionou. Ninguém acreditou. Dias depois, ao encaminhar uma denúncia à Delegacia Regional de Ensino de Pinheiros, a secretária respondeu: "Sua petição é inválida, pois o caso já foi encerrado por autoridade competente. Se insistir, poderá ser processada por calúnia." A notícia se espalhou rapidamente.
A professora Ribeiro adulterou provas por dinheiro? Dizem que ela estava devendo ao banco, precisava de dinheiro para criar a filha. Parecia tão normal. Alunos cochichavam. Professores desviavam o olhar. Pais ligavam para a escola exigindo reavaliação das notas. Isabela não tinha mais onde se apoiar. Bateu às portas de pequenos jornais, emissoras de rádio locais, até enviou e-mails anônimos a alguns jornalistas independentes. Ninguém respondeu. Até que, numa tarde, seu marido, Carlos, chegou mais cedo em casa. O rosto inexpressivo. Não posso mais continuar assim, disse Carlos. Pedi o divórcio. A Fernanda vai ficar com a avó, em Campinas, por um tempo. Acho que o melhor é cortarmos o contato. Até você se estabilizar. Carlos, você não acredita em mim? Isabela quase se ajoelhou. Eu não fiz isso. Eu juro por tudo. Não se trata mais de certo ou errado, Isabela. É sobre honra. Sobre o futuro da nossa filha. Ele foi embora. Sem olhar para trás. Ao final, restaram apenas Isabela e as quatro paredes de seu pequeno apartamento em Cidade Tiradentes. O telefone foi cortado. Cartas de cobrança do banco chegavam em avalanche. No 27º dia após sua demissão, Isabela passou a noite em claro redigindo uma denúncia contra o diretor Edson Oliveira por desvio de verbas da biblioteca, provas que ela mesma descobrira, estantes compradas mas não entregues, notas fiscais falsificadas e um rombo de mais de R$ 180 mil. Ela selou e enviou por carta registrada à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Na tarde seguinte, o correio ligou pedindo que ela fosse buscar o envelope de volta. Anotação no exterior: correspondência recusada. Destinatário não reconhece identidade do remetente. Isabela ficou diante da agência, tremendo. As pessoas passavam, ninguém notava. Ela abriu o envelope, olhando para a carta como se fosse uma cinza da sua própria existência. Julho. A escola Santa Clara substituiu todo o quadro informativo de professores. O nome de Isabela Ribeiro não constava mais. No site da escola, uma nova frase atualizada dizia: equipe docente forte, com tolerância zero à fraude. Laura, coordenadora pedagógica daquela época, desviava o olhar quando cruzava com Isabela na rua. Disse apenas uma frase: me desculpe. Eu tenho um filho para sustentar. Se eu não me calasse, apagariam meu nome também. E Edson Oliveira? Foi nomeado diretor da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo no ano seguinte, sob aplausos e elogios da imprensa local. O homem que resgatou a reputação da Santa Clara e reconstruiu um sistema educacional de excelência. No fim daquele ano, Isabela recebeu a última carta da Justiça. O conteúdo informava que todos os seus direitos à aposentadoria e benefícios docentes estavam suspensos por suspeitas de conduta antiética. Não havia a quem recorrer. Nenhum advogado aceitava um caso sem fins lucrativos. Isabela segurou a carta em silêncio. Sem trabalho, sem endereço, sem registro em nenhum sistema. Restava apenas um nome que ninguém queria lembrar. De volta ao presente, no seu escritório, Edson folheava alguns arquivos. Em uma pasta antiga, o nome Isabela Ribeiro ainda aparecia riscado com caneta vermelha, ao lado da anotação: removida do sistema. Não readmitir. Sujeita a delírios e comportamento instável. Ele sorriu com desdém. Perfeito. Mas foi nesse momento que a secretária Patrícia entrou com um iPad nas mãos. Senhor diretor, uma foto antiga está voltando a circular no Twitter. Uma professora em frente ao portão da escola, chorando, com a legenda: professora com transtorno mental é expulsa da escola. Edson empalideceu. Quem postou? Não sabemos. Parece ser um ex-aluno. Mas está ganhando repercussão. Ele levou a mão à testa. Apaguem. Descubram quem começou isso. E calem essa pessoa de qualquer jeito. Sim, senhor. Ao mesmo tempo, Laura Viana chegou em casa, abriu o armário e tirou de dentro um caderno já amarelado pelo tempo. A capa de tecido estava gasta, e no topo lia-se:
Santa Clara Diário Pedagógico 2008. Suas mãos tremiam ao virar cada página. 12 de maio, e a professora Isabela denunciou uma irregularidade nas provas. Fui chamada para confirmar. Eu menti. 14 de maio, Edson disse que, se eu não assinasse, perderia meu emprego. Eu assinei. 20 de maio, o conselho votou a portas fechadas. Ninguém ouviu Isabela. Ninguém deu a ela o direito de defesa. 1º de junho, encontrei Isabela em frente ao portão da escola. Ela só me olhou, sem dizer nada. Eu senti vergonha. 9 de junho, o sistema apagou o nome dela. O site da escola não tem mais sua foto. O e-mail foi desativado. Laura largou o caderno e deitou a cabeça sobre a mesa. O tic-tac do relógio parecia contar cada batida de uma consciência em hemorragia. Na escola Santa Clara, durante o recreio, Gabriel voltou a entrar escondido na biblioteca. Encontrou um anuário antigo, de 2006, época em que Isabela ainda dava aula. Na última página havia uma foto da equipe de professores. A professora de cabelos curtos e olhos brilhantes na segunda fileira era Dona Isabela. Sob a imagem, todos os nomes estavam legíveis menos o dela, que havia sido riscado com caneta preta. Gabriel levou a foto até o professor Monteiro de História, prestes a se aposentar. Professor, quem é essa pessoa? Monteiro ficou em silêncio por um longo tempo. Melhor não perguntar, Gabriel. É um assunto antigo. Muito antigo. Mas alguém riscou o nome dela de propósito. E alguém decidiu que essa memória não deveria mais existir. Gabriel ficou quieto. Mas dentro de si, uma luz fria começava a se formar. Se todo um sistema decidiu esquecer uma pessoa, por quê? Não. Isso não pode ser. Gabriel sentou-se no canto mais profundo da biblioteca, virando lentamente o anuário antigo e as cópias das provas de 2009 que havia tirado escondido no dia anterior. A folha diante dele era o original da prova de matemática da turma do 3º ano, aguardado com escrita forte, mas com algumas linhas alteradas, em caligrafia completamente diferente. Comparando com a versão arquivada no anuário, a caligrafia era suave e clara, exatamente o estilo de um estudante. Mas na versão atual, as partes mais importantes, questão 3 e questão 4, tinham sido reescritas por cima. Gabriel pegou um lápis e marcou as partes alteradas. É aqui mesmo, sussurrou. Ele se lembrou das palavras de Dona Isabela naquele dia, suas mãos trêmulas ao mencionar a prova trocada. Agora ele acreditava nela. Com certeza. Arrumou os papéis, prestes a sair, quando ouviu a voz da bibliotecária Dona Teresa atrás de si. Está procurando algo, Gabriel? Ele se assustou e escondeu os documentos na mochila. Eu estou fazendo um trabalho sobre a história da escola. Trabalho? Ela arqueou as sobrancelhas. É melhor não cavar o passado, menino. Mas, e se alguém foi injustiçado? Há erros que ninguém quer corrigir. Ela se afastou, deixando Gabriel imerso em um vazio gelado. Naquela tarde, Gabriel decidiu procurar a professora Laura Viana, alguém que ele acreditava estar profundamente ligada ao caso de Dona Isabela. Ela ainda dava aulas de literatura, mas já havia pedido aposentadoria para o fim do ano. A sala 203 ainda tinha luz quando ele bateu na porta. Gabriel? Ainda está na escola a essa hora? Ela perguntou, surpresa. Queria lhe perguntar sobre uma professora antiga. Dona Isabela Ribeiro. Laura ficou imóvel por um instante. Seus olhos vacilaram levemente antes de fechar a porta atrás de si. Isso já é passado. Não devia mexer nisso. Mas e se ela tiver sido injustiçada? Eu vi a prova original. Tem sinais de alteração. Laura olhou para a mesa, a voz tão fraca quanto um sopro. Gabriel, você ainda é só um estudante. Não entende. Quando um sistema inteiro decide apagar uma pessoa, ninguém consegue ir contra. A senhora foi uma das que assinou o documento disciplinar. Ela permaneceu em silêncio. Gabriel abaixou a voz. A senhora sabe da verdade, não sabe?
Laura tirou de uma gaveta uma foto antiga, era de uma reunião do Conselho Pedagógico de 2009. Ela apontou para o rosto de Isabela na imagem, ela era a mais dedicada. Mas depois, a senhora ficou em silêncio. Porque eu tive medo, sua voz quebrou. Disseram, se quiser paz, aceite sacrificar alguém. E eu aceitei. Esse é o maior arrependimento da minha vida. Na manhã seguinte, durante a aula de matemática, Gabriel não conseguia se concentrar. Após a aula, deixou discretamente uma cópia da prova antiga sobre a mesa da direção sem identificação. Um dia passou. 2 dias. Nenhuma resposta. Mas na manhã da terça-feira, Gabriel foi chamado à sala da diretoria. Na sala estavam o Sr. Júlio, vice-diretor, e a professora Laura, sentada ao lado de um envelope já aberto. Gabriel, começou o Sr. Júlio, com uma voz calma demais. Você sabe algo sobre esses documentos? Não, senhor, respondeu ele, tentando manter a calma. Esses arquivos foram retirados do acervo sem autorização. Um aluno acessar documentos antigos por conta própria viola o regulamento. Mas e se forem provas de uma injustiça? Júlio endureceu o tom. Aqui é uma escola, não um tribunal. Se quer ser advogado, espere até ter idade. Gabriel ficou em silêncio. Laura observava com um olhar perdido. Não vamos aplicar punições formais, mas vamos enviar uma carta convocando seus pais. E podemos transferi-lo para outra turma, se necessário, por segurança. Segurança, contra o quê? Gabriel retrucou. Contra influências negativas de pessoas com histórico de causar perturbações nos arredores da escola, disse Júlio, palavra por palavra, como facas. Você entende o que quero dizer? Ele assentiu, os olhos frios como gelo. Naquela noite, Gabriel chegou em casa. Mal abriu a porta e viu sua mãe sentada à mesa, o rosto tenso. Seu pai, Sr. André, estava de pé junto à janela, braços cruzados. O que você andou fazendo na escola? A mãe perguntou, aflita. O que aconteceu? A escola mandou uma carta para os pais. Disseram que você acessou arquivos sem permissão e teve contato com uma moradora de rua com transtornos mentais. Eles estão falando da dona Isabela? Gabriel explodiu. Eles chamam ela de uma moradora de rua com transtornos mentais? Gabriel, silêncio, o pai disse severamente. Não se envolva nesse lamaçal. Quer ser transferido de turma? Perder sua bolsa? Só quero ajudar alguém que foi injustiçado. Ninguém pediu para você ser herói, a mãe quase chorava. Você está colocando a família inteira em apuros por algo que não tem a ver com a gente. Não tem a ver? Gabriel olhou para os dois, a voz amarga. Se eu me calar, sou igual a eles. Igual a todos eles. O pai bateu a mão na mesa e chega. Ninguém disse mais nada. Gabriel foi para o quarto e bateu a porta com força. Na segunda-feira de manhã, São Paulo amanheceu sem vento. Em frente ao portão da escola Santa Clara, Isabela Ribeiro estava encolhida do outro lado da rua, encostada no muro de pedra, a sacola plástica apertada contra o peito. De longe, sua figura parecia um vulto sem sentido no meio da pressa da multidão. As crianças iam para a escola, algumas olhavam para ela e riam. Mãe, aquela senhora tá dormindo na rua. A mãe puxou a criança apressadamente, lançando a Isabela um olhar cheio de desconfiança. Um SUV prateado parou. O vidro desceu. A mulher no banco do passageiro pegou o celular e tirou algumas fotos. Ela ajustou o título da publicação antes de postar no Facebook. Atenção! Mulher desconhecida rondando os arredores da escola Santa Clara. Comportamento suspeito. Alguém a reconhece? Já avisamos a escola. Menos de uma hora depois, a postagem já havia sido compartilhada mais de 300 vezes. Por volta das 10 horas da manhã, a segurança da escola recebeu uma ordem da direção. O Sr. Marcos, que trabalhava como segurança ali havia mais de 20 anos, suspirou e pegou o telefone para ligar à delegacia do bairro. Alô, aqui é da escola Santa Clara.
Tem uma senhora que frequentemente fica sentada do outro lado da rua, em frente ao portão. Parece ser moradora de rua, com comportamento meio e estranho. Podem verificar, por favor? Do outro lado, vamos mandar uma equipe em até 30 minutos. O Sr. Marcos olhou para o outro lado da rua. Dona Isabela ainda estava sentada, a cabeça baixa. Os olhos dele pararam por um instante, algo doeu em seu peito. Mas ele rapidamente desviou o olhar. Melhor não lembrar do passado. Melhor não deixar a compaixão atrapalhar o administrativo, murmurou. 11h15, 2 policiais, um homem e uma mulher desceram de uma caminhonete com placa da cidade. O homem era alto, expressão rígida, o nome na farda, Sargento Almeida. A mulher era pequena, olhar afiado, identificada como agente Camila Soares. Ambos se aproximaram de Dona Isabela. Senhora, Camila se agachou, a voz ao mesmo tempo suave e cautelosa. A senhora está bem? Isabela levantou o rosto. Um lado da bochecha marcado pela textura do chão. Os olhos, turvos. Eu só estou sentada aqui. Não incomodei ninguém. Recebemos uma denúncia de que a senhora está causando preocupação aos alunos. Precisamos que venha conosco até a delegacia. Já fui professora aqui. Não fiz nada errado. Só queria olhar de novo. Almeida se aproximou, a voz mais firme, a senhora precisa se retirar desta área. É uma ordem administrativa. Se não cooperar, seremos obrigados a levá-la. Isabela se levantou com dificuldade, abraçando a sacola plástica como se fosse a própria vida. Tudo bem. Eu vou. Mas, por favor, não tirem isso de mim. O que a senhora está segurando? Perguntou Camila. Só uma prova antiga e de um aluno. Só isso. Eles não disseram mais nada. Ajudaram-na a entrar na viatura. Algumas pessoas que passavam na rua olharam, mas ninguém disse uma palavra. Na delegacia de Cidade Tiradentes, Isabela foi colocada em uma sala pequena. Ninguém a interrogou. Era apenas uma verificação temporária. 1 hora depois, chegou uma assistente social, Dona Cristina Medeiros, cabelo preso com firmeza, portando uma prancheta. Olá, sou do Centro de Assistência Social Sul. Vamos levá-la para um abrigo, onde faremos um check-up de saúde e uma avaliação psicológica. É só procedimento. Isabela assentiu, não protestou. Cristina abriu o formulário. Nome completo? Isabela Márcia Ribeiro. Ano de nascimento? 1959. A senhora tem residência fixa? Isabela permaneceu em silêncio. Cristina marcou a opção ou não. Profissão anterior. A voz de Isabela tremia, eu vivia e ensinando as pessoas a entender os números. E a amá-los. Cristina lançou um olhar rápido à colega e anotou nas observações. Alega ter sido professora, mas sem comprovação documental. Demonstra tendência a repetir memórias de passado incerto. Avaliação psicológica recomendada. No Centro de Assistência Social Sul, Isabela recebeu uma cama em um quarto compartilhado com outras 3 mulheres todas idosas, sem teto, com demência ou abandonadas pela família. O ambiente cheirava a mofo, os cobertores eram velhos, e à noite só se ouvia o som de respirações pesadas. Cristina a levou à sala da psicóloga. Dona Isabela, a senhora tem falado sozinha ultimamente? Não, e repito o nome de alguns alunos antigos. Lembra de algum nome? Um chamado Miguel, e ele me escreveu, em uma frase. Ela abriu a sacola plástica e tirou uma folha amarelada. Professora, se não fosse a senhora, eu não teria passado em matemática. Ela sussurrou. Cristina pegou a folha, virou de um lado para o outro. A senhora tem algum familiar com quem ainda mantenha contato? Isabela fechou os olhos, em silêncio. Ela não disse nada sobre sua filha, Fernanda. Não havia mais por que dizer. Porque, há anos, desde que o contato foi bloqueado, aquele nome virou uma lâmina cravada no peito impossível de arrancar.
Naquela noite, Isabela se sentou num canto da cama. A colega de quarto, Dona Margarida, perguntou baixinho: Você já deu aula? Sim. Essas crianças de hoje não respeitam mais professor, não. Só ficam em TikTok, jogando joguinho. Isabela não respondeu. Suas mãos ainda abraçavam a prova antiga, já desbotada. Em sonho, ela se viu de volta à sala de aula. A turma estava em silêncio absoluto. No quadro, o Teorema de Pitágoras escrito com giz branco, cuidadosamente alinhado. Miguel, tenta resolver a questão 2? O aluno de cabelo bagunçado levantou o rosto, sorriu: Já consegui resolver, professora. A classe aplaudiu. O vento entrou pela janela. A sala ficou cheia de luz. Mas então, a luz se apagou. O quadro estava limpo. A sala desapareceu. Só restava ela, sentada sozinha, no canto escuro de um abrigo para os esquecidos da sociedade. Uma semana depois, no grupo de pais da escola Santa Clara, uma usuária chamada Silvia Martins fez a seguinte publicação: Nossa escola está de parabéns. Agiu rápido em relação àquela mulher estranha nas proximidades. Obrigada à direção. Abaixo, centenas de comentários concordando. Alguém escreveu: Essa mulher finge estar louca só para causar pena. Outro comentou em tom de piada: Deve ser alguma ex-funcionária preguiçosa, querendo bancar a mártir agora. Ninguém sabia, ou queria saber, que aquela mulher que estivera na calçada da escola Santa Clara um dia ocupou o quadro de professores, corrigiu provas daqueles mesmos alunos, ensinou cada número com dedicação, e agora vivia num canto esquecido da cidade, soterrada por 15 anos de silêncio. São Paulo, fim de tarde, final do inverno. No bairro histórico da Liberdade, a luz dourada se estendia pelas calçadas de pedra. A professora Laura Viana estava parada, hesitante, em frente ao café Umbral, onde Gabriel havia marcado o encontro, não como aluno e professora, mas como duas pessoas ligadas por algo que estava emergindo de um buraco profundo de esquecimento. Gabriel já estava sentado em uma mesa no canto. Sobre a mesa, uma pasta dobrada e um pendrive preto e antigo. Laura se aproximou em silêncio e sentou. Seus olhos estavam fundos. Então a senhora decidiu vir? Gabriel iniciou. Não consegui dormir, Laura respondeu, tirando de dentro do bolso um caderno encapado com tecido já desbotado. Aqui está tudo o que escrevi naquele ano. Gabriel abriu o caderno e leu as linhas tortas e antigas. Engoliu em seco. A senhora sabe, e se tornar público isso pode, e mudar tudo. Ou só fazer com que todos me odeiem por reabrir feridas. Não. A verdade e não é uma ferida. A verdade é um remédio amargo. E as pessoas precisam engolir. Laura ficou em silêncio por um bom tempo. Então empurrou o caderno em direção a Gabriel. Faça o que tiver que fazer. Eu não tenho mais coragem. Mas você tem. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Vasculhou blogs independentes de investigação na internet. Um nome chamou sua atenção: A Verdade Silenciosa, especializado em denúncias anônimas sobre o setor educacional. Ele escreveu: Sou aluno do 9º ano da escola Santa Clara. Estou enviando documentos relacionados a uma injustiça ocorrida há 15 anos. A professora Isabela Ribeiro foi expulsa da rede por um crime que não cometeu. Tenho um diário que comprova, cópias da prova adulterada, ata do conselho e até fotos antigas. Por favor, mantenham meu anonimato. Anexou um arquivo com todos os documentos que havia reunido. Clicou em o enviar. Sua mão tremia levemente. O coração batia como tambor. Uma semana depois, na manhã de segunda-feira, um artigo foi publicado na página principal de A Verdade Silenciosa. A professora que vendia bilhetes de loteria e a virada histórica sufocada pelo poder da educação. Com a matéria, duas imagens, uma de Dona Isabela cabeça baixa, abraçada à sacola plástica e outra da foto dos professores da Santa Clara em 2006, com seu nome riscado. O artigo se espalhou rapidamente entre círculos especializados em educação.
Mas, fora dali, no mar de milhares de notícias diárias, era apenas mais uma gota dissolvida no oceano. Nas redes sociais, alguns comentários esparsos? Mais uma fingindo loucura para comover? Faz 15 anos. Pra que mexer nisso agora? Se foi expulsa, é porque alguma coisa fez. Gabriel leu cada linha. Apertou os lábios. Não chorou. Apenas sentiu algo se desmanchar por dentro, como a fé que um dia teve na lucidez da sociedade. Na escola Santa Clara, na sala dos professores, ouvia-se o som dos dedos do diretor Oliveira, agora promovido a consultor sênior na secretaria, batendo na mesa. Alguém aqui está ciente da matéria que está circulando? Sim, alguns professores leram, respondeu a professora Márcia. Mas ninguém comentou publicamente. Oliveira ajeitou a gravata, o tom cortante. Ótimo. Ninguém deve falar com a imprensa. Se perguntarem, digam que não sabem de nada. Não vamos deixar a escola ser contaminada por fantasmas do passado. E o menino, o aluno. O quê? O Gabriel, do 9º ano. Dizem que foi ele quem enviou os documentos. Oliveira estreitou os olhos. Temos certeza? Não há confirmação. Mas há indícios. Ele assentiu. Vou entrar em contato com a secretaria. Vamos transferi-lo para outra unidade. Menos dor de cabeça. A professora Márcia baixou os olhos. Silêncio. Naquela tarde, em um quarto de pensão simples onde vivia sozinha, a luz fraca refletia sobre a mesa desgastada. Laura lia o artigo pela terceira vez. Os olhos marejados. Ela ligou o computador e digitou uma mensagem. Sou uma professora que testemunhou tudo. Peço desculpas pelo silêncio que durou 15 anos. Eu errei. Mas não clicou em o enviar. Desligou o computador. Mais uma vez, a covardia venceu. Naquela noite, começou a chover. No quarto 17, Isabela olhava pela janela embaçada. Pensava nos nomes que um dia ensinou Miguel, Ana, Clara, Gustavo. As crianças que um dia a chamaram de "ô professora". Ela sussurrou. E se algum deles ainda se lembrasse de mim? Lá fora, sirenes soavam ao longe. O vento batia com força contra os vidros. Mas dentro dela, tudo era silêncio. Gabriel estava diante do laptop, olhando para o artigo. O número de compartilhamentos aumentava lentamente. Ele sabia, e não era uma luta com vitória imediata. Mas, ao menos ele havia feito o que era certo. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Fui aluno do 3º ano no ano em que a professora Isabela foi demitida. Nunca acreditei que ela fosse culpada. Obrigado por lembrar dela. Gabriel parou. Outra mensagem apareceu. E mais uma. Pingos. Lentos. Mais reais. E ele entendeu às vezes, para despertar a memória, não é preciso uma bomba. Basta uma gota no lugar certo. Na manhã seguinte, a sala da supervisão da escola Santa Clara publicou um comunicado. O aluno Gabriel M. será transferido temporariamente para a turma 9 graus Celsius, a fim de preservar a imparcialidade no ambiente escolar. Ninguém explicou o motivo. Nenhum aluno ousou perguntar. Gabriel recolheu seus materiais e saiu da sala. No corredor, cruzou olhares, alguns com pena, outros com desprezo, mas a maioria evitava o contato. O mais assustador não era o julgamento. Era o silêncio unânime de uma comunidade que sabia, mas escolhia ignorar. Março, em São Paulo. Os primeiros raios de sol do fim do inverno atravessavam as janelas da sala de aula da jovem professora Juliana Ferreira. Ela deslizava pelo feed do celular quando se deparou com uma postagem viral em vários grupos educacionais e redes sociais. A professora que vendia bilhetes, e a virada silenciosa silenciada pelo poder da educação. Juliana parou. Leu e releu cada parágrafo. Seus olhos se marejaram ao ver a foto de Dona Isabela Ribeiro, a quem já ouvirá colegas se referirem como uma figura fantasmagórica da escola.
Lembrou-se das histórias. Bela foi uma professora de matemática excelente e mais depois sumiu, sem deixar rastro. Sem hesitar, compartilhou a matéria em seu perfil com a legenda: essa verdade não pode ser enterrada de novo. Precisamos falar. Pela justiça. Pelos bons professores. Em poucas horas, sua postagem recebeu milhares de interações. Ex-alunos de Dona Isabela começaram a comentar, relembrando momentos marcantes com a professora que não só ensinava, mas inspirava a viver. Enquanto isso, em Campinas, Fernanda Ribeiro, agora no último ano da Faculdade de Direito, estava em seu quarto pequeno, os olhos grudados na tela do notebook. Tinha acabado de ler a reportagem sobre o caso de 15 anos atrás em Santa Clara. O nome da professora apagada da história, Isabela Ribeiro. Sua mãe. As mãos de Fernanda começaram a tremer. Ela releu cada linha, cada detalhe da prova adulterada, a denúncia silenciada, a reunião sem defesa, a carta devolvida. Cada palavra era como uma lâmina rasgando o vazio das lembranças. Fragmentos do passado voltaram o dia em que a mãe foi demitida, o pai foi embora, ela foi levada para morar com a avó sem ter tempo de se despedir. Fernanda achou que tinha esquecido. Convencera-se de que a mãe não era estável. Que o silêncio era a única forma de crescer em paz. Mas agora, todas as desculpas ruíam. Mamãe não estava louca. Ela foi traída. Ela pegou o celular, abriu os contatos antigos. O número da mãe ainda estava lá inativo. Há anos não tentava ligar. Abriu o Facebook. Digitou Isabela Ribeiro, nada apareceu. Mas então, entre os comentários da matéria, havia uma foto marcada de uma senhora sentada, abraçada a uma sacola plástica, com um rosto devastadoramente familiar. Na mesma hora, Fernanda tirou uma captura de tela, com as mãos trêmulas, e postou com a seguinte legenda: se alguém souber onde está a mulher da foto, por favor, me avise. Eu sou filha dela. E quero reencontrar minha mãe. A publicação rapidamente foi amplamente compartilhada, despertando a atenção de muitas pessoas. Na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, o clima era mais tenso do que nunca. O diretor Edson Oliveira, figura central do caso ocorrido há 15 anos, recebeu uma enxurrada de ligações e e-mails exigindo esclarecimentos. Uma reunião interna de emergência foi convocada. Seus subordinados o olhavam com desconfiança. O senhor não pode mais fingir que nada está acontecendo, Oliveira, disse a vice-diretora Carmen Santos, com firmeza. A comunidade exige transparência. Se isso não for resolvido adequadamente, a reputação da secretaria será seriamente afetada. Oliveira cerrou os punhos, o olhar frio. Não permitirei que assuntos do passado prejudiquem a minha carreira. Mas a verdade é a verdade, respondeu Carmen. E ela virá à tona se o senhor não agir. Um dia depois, em frente à sede da Secretaria de Educação, a imprensa se aglomerava. Câmeras e microfones cercavam a entrada, todos aguardando uma resposta. Pela primeira vez em 15 anos, Isabela Ribeiro foi convidada a participar de uma coletiva de imprensa. Amparada por seu advogado, ela subiu ao púlpito com um corpo frágil, mas o olhar firme e cheio de determinação. Os repórteres dispararam perguntas. A senhora acredita que foi injustiçada? Deseja reaver seu cargo como professora? Qual a reação da secretaria e do Sr. Oliveira diante das recentes acusações? Isabela respondeu uma a uma, com voz serena e profunda. Não estou aqui para reivindicar um cargo perdido. Só quero ser reconhecida como uma pessoa digna, como a professora que sempre fui. A verdade não pode ser sufocada para sempre. O advogado dela complementou. Solicitamos a reabertura do caso com base em novas evidências, e exigimos uma investigação completa. A notícia se espalhou por toda São Paulo e cidades vizinhas. Jornais, televisões, rádios, todos cobriram o assunto. A opinião pública se dividiu, alguns apoiavam Isabela, outros ainda tinham dúvidas. Em uma entrevista televisionada ao vivo, Edson Oliveira foi questionado. Ele negou categoricamente todas as acusações. Não tenho nada a esconder. Todas as decisões que tomei foram em prol da educação.
A professora Isabela Ribeiro infringiu as normas e foi punida conforme a lei. O jornalista insistiu. O senhor pode esclarecer sobre as provas de fraude nas provas e desvio de verbas da biblioteca? Oliveira desviou, respondeu vagamente e encerrou a entrevista. Enquanto isso, Gabriel acompanhava tudo em silêncio. Recebia mensagens de apoio de ex-alunos da professora Isabela, de jovens professores e também advertências da escola e da secretaria. Numa tarde, recebeu uma ligação de número desconhecido. Do outro lado da linha, a voz de um jornalista investigativo renomado de São Paulo, João Moreira. Você é o Gabriel, certo? Soube do caso da professora Isabela. Pode me contar mais detalhes? Após a conversa, João prometeu ajudar a expor a verdade de forma justa e transparente. No entanto, nem todos queriam ver a verdade emergir. Em um canto escuro da cidade, Oliveira e seus aliados se reuniram em segredo. Ele fitava com raiva a foto de Isabela na tela do celular. Precisamos apagar esse incêndio, disse ele. Ou minha carreira e meu poder acabam aqui. Um homem de meia idade na sala, Luiz Mendonça, ex-chefe de fiscalização interna, sugeriu. Vamos descreditar Isabela e todos que a apoiam. Oliveira assentiu, começa impressionando a filha dela, Fernanda. Luiz Mendonça não demorou. No dia seguinte, um envelope anônimo apareceu na caixa de correio de Fernanda Ribeiro. Sem remetente, apenas uma frase escrita à mão com caligrafia suave. Pelo seu futuro, pela sua carreira, não revire o túmulo. Dentro, uma cópia do seu histórico do vestibular com as notas altas destacadas, insinuando possível fraude. Fernanda congelou. Sentada no quarto simples em Campinas, suas mãos tremiam. A luz dourada da tarde atravessava a janela, bela como vinho, amarga como ameaça. Vozes do passado voltavam, boatos, medos, e as vezes em que foi forçada a acreditar que sua mãe havia feito algo errado. Agora tudo era como cacos de espelho e em cada fragmento, ela via o rosto da mãe, magro, exausto, mas nunca derrotado. Ela largou os papéis, pegou o telefone e discou o número de João Moreira. Acabei de receber uma carta anônima, disse com a voz firme como aço. Querem que eu me cale. Mas por isso mesmo, eu não vou me calar. João ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou. Você estaria disposta a se pronunciar publicamente? Não só disposta, respondeu ela, os olhos brilhando como uma espada desembainhada. Quero contar minha história. Pela minha mãe. Pela justiça. Por todas as crianças que aprendem que o silêncio é a forma mais segura de viver. Naquela noite, ela escreveu uma carta aberta e publicou nas redes sociais, começando com uma única frase. Meu nome é Fernanda Ribeiro, filha da mulher que vocês tentaram apagar da história. Cada frase era firme. Ela não pedia piedade. Relatava quem era sua mãe, uma professora que ensinava com o coração, que foi expulsa da sociedade por ousar falar a verdade. Falava do silêncio imposto e do momento em que percebeu que não podia mais calar. Finalizava com: se vocês acham que uma filha esquece quem ensinou a ser justa, então subestimaram a nossa geração. Ao postar, soltou um suspiro não de medo, mas de alívio. Lá fora, São Paulo entrava na primavera, e dentro dela, o vento também mudará de direção. Ela decidiu, iria procurar a mãe. No dia do reencontro, os olhos das duas se encontraram. Por longos segundos. Ninguém disse nada. Fernanda Isabela murmurou, as mãos trêmulas agarradas à moldura da porta. Procurei a senhora por tanto tempo, a voz de Fernanda embargou. Me perdoa. Eu não acreditei na senhora. Isabela desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto sem tempo de serem enxugadas. Fernanda correu e a abraçou com força, como se quisesse segurar todos os anos perdidos. Não precisaram de muitas palavras. Não houve justificativas. Aquele abraço, trêmulo, rouco foi o suficiente para apagar o abismo de 15 anos de silêncio. Dentro de Isabela, algo foi finalmente desfeito, a dor, a humilhação, a solidão. Agora, tudo isso ficava para trás.
Restava apenas o calor do abraço de uma filha, e o sussurro sentido em seu peito. Eu voltei, mamãe. Na manhã de sábado, na sede da TV Cultura, foi ao ar ao vivo o programa especial intitulado Eu Silencio o Silêncio Quebrado. A jornalista responsável era Aline Batista, conhecida por sua firmeza e credibilidade, que iniciou a transmissão com palavras pausadas. Hoje, contamos a história de uma mulher que foi apagada da história da educação por 15 anos. Uma história de traição, silêncio e, por fim, luz. Quando Isabela Ribeiro saiu dos bastidores, o estúdio inteiro silenciou. Ela usava um suéter cor marfim, o rosto enrugado, mas os olhos permaneciam brilhantes e calorosos. Ao seu lado, Fernanda, agora adulta, exibia o mesmo olhar firme que a mãe um dia teve. As câmeras capturavam cada detalhe. Gabriel, sentado na plateia, apertava a mão da mãe. Laura Viana também estava lá, discretamente nas últimas fileiras, os olhos marejados. Isabela contou tudo, desde a prova trocada, a denúncia silenciada, até os anos vividos na invisibilidade de uma cidade que lhe virou as costas. Sua voz não carregava rancor, apenas seguia firme, como os batimentos de um coração que se recusava a parar. Sua última frase paralisou o estúdio. Se algum aluno meu estiver assistindo hoje, só quero dizer: eu nunca abandonei vocês. Apenas fui forçada a recuar. O programa terminou com centenas de comentários ao vivo e milhares de compartilhamentos. Mas o mais importante, o pedido formal de reabertura do caso disciplinar de Isabela Ribeiro, entregue por Fernanda e o advogado, foi oficialmente aceito pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo. Desta vez a justiça não se calaria. 3 dias depois, o Ministério Público anunciou a abertura de processo criminal contra Edson Oliveira, pelos crimes de abuso de autoridade, destruição de provas, difamação e obstrução da justiça. Diante da pressão pública, Oliveira se isolou em sua mansão em Campos do Jordão. Mas, como todo homem que um dia acreditou ser intocável, foi preso numa manhã de segunda-feira, enquanto se dirigia a uma conferência sobre ética na educação. As câmeras registraram o momento em que ele foi algemado. O rosto abatido, pela primeira vez sem microfones, sem títulos, apenas um cidadão diante da justiça e da verdade. O julgamento de Edson Oliveira aconteceu em uma manhã de outono, na grande sala do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na plateia, repórteres, antigos professores e ex-alunos que haviam testemunhado o drama de Isabela Ribeiro. No banco dos réus, Oliveira pálido, o cabelo mais branco do que nunca. Quando o promotor apresentou as provas, o diário de Laura Viana, vídeos dos corredores, documentos do sistema que haviam sido apagados, o ex-diretor apenas abaixou a cabeça. Em silêncio. A sentença foi clara: 4 anos de prisão por abuso de autoridade, destruição de provas, calúnia contra inocente e obstrução de investigação. Além disso, perda total dos direitos como servidor público e sanções cíveis. O salão explodiu em emoção. Oliveira, antissímbolo de ética educacional, foi levado para o camburão sob os flashes de dezenas de câmeras. Ninguém se levantou por ele. Nenhuma palma. Apenas o som seco das algemas, encerrando uma era de mentiras e iniciando os dias em que ele experimentaria o papel de vítima que um dia impôs a outros. Numa tarde de verão, no pátio da escola Santa Clara, o mesmo local que expulsou alguém da memória coletiva, agora erguia-se uma placa de bronze sob a velha árvore de cânfora. Espaço de memória professora Isabela Ribeiro, que acendeu a luz da honestidade e da coragem. Alunos, pais, antigos professores se reuniram. Uns choraram. Outros apenas se calaram. Alguém murmurou: se ao menos tivéssemos nos levantado antes. Gabriel foi convidado a falar. Ele disse apenas uma frase: se uma professora foi enterrada pela verdade, então é dever dos alunos desenterrá-la com as próprias mãos. Aplausos explodiram. Laura, no meio da multidão, abraçava seu velho caderno contra o peito. No Centro de Apoio Cidade Sul, o quarto 17 agora estava vazio. Isabela foi realocada pela prefeitura para um apartamento simples em Vila Mariana, um espaço tranquilo, com varanda ensolarada onde podia cultivar algumas roseiras. Na primeira manhã em sua nova casa, ela preparou uma xícara de chá e ligou o laptop antigo, presente da Associação de Ex-Alunos.
Na tela, centenas de mensagens. A senhora me deu aula em 2007. Nunca esqueci sua frase e nunca tenha medo de estar certo. Minha mãe foi sua colega. Ela dizia que só a senhora teve coragem de falar naquela reunião. Se não fosse pela senhora, eu teria largado a escola. Hoje sou doutor, professora. Ela leu cada mensagem, uma a uma. Depois abriu uma gaveta, retirou a antiga prova desbotada, agora emoldurada com carinho. Eu cumpri minha palavra. E agora, o mundo também cumpriu a dele. Pela janela, os pardais cantavam. O sol invadia o cômodo. Ela sentou à mesa, abriu um caderno novo e começou a reescrever planos de aula de matemática. Não para dar aula, mas para doar aos centros de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, onde ela ainda desejava servir. Uma porta se fechava. Mas um novo capítulo se abria, caloroso, gentil e radiante. Porque a luz nunca se apagou. Apenas ficou escondida, pelas sombras dos que temem a verdade. Mas agora estava sendo vista de novo. A professora Isabela Ribeiro, antes apagada, tornava-se símbolo de coragem em tempos de silêncio. Na cerimônia de formatura de Fernanda, agora advogada formada, Isabela estava na primeira fila. Chorava pela primeira vez, não de dor, mas de felicidade e fé restaurada. Ela sussurrou à filha. Finalmente, ouvi a voz da verdade. E acredito que a próxima geração jamais sofrerá o que eu sofri. Fernanda apertou a mão da mãe, os olhos brilhando. Sempre estarei com a senhora. Como a senhora me ensinou sobre resiliência e justiça. A história de Isabela Ribeiro nos ensina que, por mais que a verdade e a justiça sejam enterradas ou distorcidas, sempre encontrarão um caminho para emergir. O silêncio e a indiferença apenas alimentam a injustiça. Mas a coragem, a perseverança e o espírito indomável são capazes de romper qualquer escuridão. Mais importante, em cada pessoa, por menor que pareça, pode ser o início de uma mudança quando tem a coragem de defender o que é certo. E, no fim, honra e dignidade não são moedas de troca, são valores que devem ser protegidos, preservados e celebrados. Para sempre. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.